Fala galera, aqui é Zé Valderico, eu tô aqui com o Silvio César e com o Diego Costa e hoje nós estamos dando início ao primeiro episódio do Logo Não é Marca. Por gentileza, por ordem alfabética, Diego, se apresente. Oi pessoal, sou o Diego Costa, sou assessor de comunicação, relações públicas, trabalho com planejamento estratégico de comunicação aqui em Fortaleza, né? Já há 24 anos. E a gente vai conversar um pouco aí sobre esse mundo da comunicação e como é que a gente está trabalhando hoje em dia com essas diversas modificações do mundo aí e acompanhando as tendências. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente nunca sabe que horas vocês vão estar escutando esse podcast. Meu nome é Silvio César, sou publicitário e diretor de arte, copywriter e me especializei em branding. Eu, Zé Valderico, também acabei não falando muito, né? Eu sou publicitário, tenho uma agência focada também na parte de brand. Nasceu como brand, mas a gente hoje atende publicidade, a gente atende a comunicação de forma geral. Dando esse pontapé inicial, como o Silvio bem falou, né? O brand não é uma matéria nova, né? Ele já é algo muito antigo, né? A própria Ana Couto já tem mais de 30 anos de mercado de brand. Mas hoje o que a gente vê são projetos de identidade visual sendo vendidos ou sendo apresentados com um nome bonito que se tornou e o nome que ficou em alta, que é brand. Silvio, tu consegue passar para a gente os principais pontos que pode diferenciar? Você também é um diretor de arte, você faz logos, você desenvolve identidades visuais e hoje também é um especialista em brand. Qual é a diferença dentre as duas? Basicamente, assim, tem muita gente que eu for de brand, né, com disciplina de identidade visual e somente isso, né, brand vai muito além disso, né. Eu acho importante a gente, de repente, fazer uma diferenciação do que seja logo, logotipo e logomarca, né, que é uma palavra que até, apesar de estar errada, né, que é a mais difundida, né, porque logomarca, ela vem logo do grego, né, quer dizer conceito intensificado e marca que quer dizer a mesma coisa, quer dizer que no final é significado do significado, né, assim, mas é a mais utilizada, muita gente chama isso de a marca de logotipo, né, o logotipo de marca e por aí vai, mas tem uma diferençazinha, tipo assim, por exemplo, o logo, né, pra começar, né, sendo bem didático mesmo, né, o logo é apenas um símbolo, né, inclusive um símbolo que pode representar a marca toda, tipo o símbolo da Nike, né, que é aquela representação da deusa Nike, né. O logotipo já passa a ser também uma marca, só que é baseada só em letras. Tá certo. Aí eu pergunto, né, e eu trago para o Diego, né, o Diego que tem ele está mais em contato com o cliente, se existe também dentro do teu repertório, Diego, do teu que tu vê no dia a dia, dos teus clientes, existe essa confusão quando eles chegam para ti: "Diego, eu acho que eu preciso fazer um trabalho de brand". Eles entendem que o brand ele não é só uma mudança de identidade visual ou uma releitura, mas é talvez uma mudança de posicionamento ou uma consolidação de um posicionamento. Como é que eles enxergam hoje dentro do que tu enxerga, do que tu vive de mercado? Bom, na verdade a gente apresenta muitos conceitos para os clientes hoje em dia, né? Por mais os que até entendem alguma coisa de detalhamento do que é branding, do que é uma comunicação bem estruturada, a gente percebe muito que tem a questão de que estou contratando você, que é o especialista, para resolver essa área da minha empresa, resolva e depois me entregue os resultados. É claro que é para isso também, mas se a gente tem um cliente que ele não entende exatamente por que a gente está fazendo alguma ação, a gente sofre muito. Então a gente ainda hoje tem muito trabalho de catequização do mercado, né? Que a gente explica todos, até didaticamente, como o Silvio bem colocou aí a questão de logo, diversos conceitos, porque mesmo com clientes com departamentos de marketing bem estruturados, a gente tem vivências e experiências de profissionais de marketing dentro das empresas que elas são diferentes, né? Então tem muita gente que não entende marketing, e o marketing é uma área administrativa, né, então ele tem essa questão de trabalhar tanto com a gestão de recursos, quanto de pessoas que trabalham dentro da área, e isso não ocorre com um equilíbrio bem específico no mundo do corporativo, né. A gente tem muita gente que consegue ter sucesso comercial, mas sem ter uma marca bem desenvolvida, um branding bem feito. A gente encontra muitas pessoas que estão ali de uma forma que foi natural, né, o desenvolvimento dela no mercado.
E ela não baseou isso em preceitos do branding, de pesquisa, de desenvolvimento, de entender quem é seu cliente, de entender quem é você, o que você entrega para o cliente. Porque o brand é muito mais a disciplina de achar o seu porquê, a sua razão de ser do que outra coisa, né. As empresas, né, que eu acho interessante, né, o departamento de marketing, né, que ainda acham, por que pareça, que departamento de marketing se resume à comunicação, né. A comunicação é uma das tarefas do marketing, né, mas é Exato. muito mais abrangente, né, assim, ainda existe essa confusão, mano, hoje em dia. Eu vou trazer o meu ponto de vista, né, já que está entrando nesse mérito, que é o que eu vejo. Primeiramente, eu vejo que o termo brand ficou muito difundido, né, entrou assim num hype, digamos, dentro do meio de comunicação, que agora todo mundo fala em brand, mas eu digo por experiência própria. Muitas vezes aqui chega na demandas para a gente, dizendo: ah, eu vi que vocês fazem brand, eu quero fazer o brand da minha marca, vou fazer o brand da minha empresa. E a primeira coisa que a minha esposa, a Elaine, ela está no comercial, ela está à frente do contato com o cliente, e ela diz: você entende o que é um brand? Ah, é porque minha logomarca é velha, eu quero atualizar. Eu digo, não, aí vamos explicar exatamente essa diferenciação. O logotipo, a logomarca, a logo, ela, na nossa forma de trabalhar aqui, o que a gente entende? Ela é a expressão visual de uma marca, de uma empresa. É. Concordo perfeitamente quando o Diego diz que tem empresas que empiricamente desenvolveram-se ali e provavelmente nunca souberam o que é um brand, nunca souberam o que é um projeto de construção de marca, de tom de voz, de arquétipo ou golden circle, ou seja lá o que for. Com certeza tem várias, tem muitas. Mas o que a gente nota é que as pessoas elas estão chamando o trabalho de desenvolver ou de criar um logo de brand. E eles esperam um orçamento, quando eles vêm pedir um brand, um orçamento ali de 3 dígitos, né? Ah, é R$ 400, é R$ 500, R$ 600. E quando você fala, você quer um brand, e você responde na linguagem do brand que esse produto não tem 3 dígitos, mas entra nos 4 dígitos, ou dependendo nos 5 dígitos, o cara se espota. Meu Deus, tu vai me cobrar R$ 10.000 para fazer uma logo? Eu digo, não, estou lhe cobrando R$ 10.000 para fazer um projeto de brand. Porque eles não conseguem ainda entender que é muito além daquilo. E hoje, eu acho que isso até pauta para um outro podcast, a gente falar um pouco sobre setores de marketing e sobre a minha demonização do Canva. Porque o Canva, ele virou um menino da gráfica digital. É. Então a pessoa agora acha que todo mundo faz logo. Ou como a gente aprende na publicidade na faculdade, todo mundo é um pouco criativo, tem um sobrinho, e agora o sobrinho tá no digital. Começou Então, essa prostituição com aquele site, né, que acho que era Nine Logos, né, uma coisa assim, que você pagava R$ 15, você tinha o logotipo, né, tudo mais, tudo tirado de banco de imagem, né, essas o coisas. Get Ninjas, com os indianos lá de Bangladesh estão perto da tua Isso. marca lá. É. Desde o PowerPoint, né? Que Só teve do de marca lançando logo com PowerPoint, assim que saiu o pacote Office com PowerPoint, o que teve de marca que dispensou gente para fazer isso aí, pop nos anos 80 aqui. isso aí é histórico, né? É humano quase, essa procura pela coisa mais barata para resolver seu problema, que você não identifica que é uma coisa que vai fazer uma diferença na sua marca. E a gente sempre traz exemplos de grandes marcas para combater isso para clientes, né? De que a Coca-Cola nunca parou de investir um segundo em branding, né? E qual é o reforço da Coca-Cola? É sobre o produto? Nunca é. É sempre sobre a experiência, sobre o sentimento que ela traz, sobre o sentimento que envolve as experiências quando ela está presente. Ela começou a cuidar de todo o universo que isso aí é muito maior do que qualquer produto, né? Quando você trabalha o universo do que você atinge com o cliente, você é muito maior do que o seu próprio produto. E aí você mostra o grande diferencial para o mercado. Mas é claro que a Coca-Cola fica muito complicado para o cliente entender, porque ele logo linka com o que o Zé falou, né? Do volume de dinheiro que pode investir. É. Mas a questão assim, não vai ser com a assinatura do Canva ou com a liberação grátis do Canva, não vai ser com a utilização até grátis das diversas IAs que a gente tem aí, que vão resolver o seu problema de comunicação. Esses problemas não vão ser resolvidos com essas coisas. Se você não tiver um profissional bem estruturado, que entende o que é que está fazendo, que entende qual é o processo, que entende onde é que vai ter que levar, que entende inclusive em dizer para você, olha, você precisa de um departamento mais estruturado, disso e disso e disso aqui, para a gente poder chegar em outro nível na sua empresa. Tem muito cliente que a gente atende que a gente nem começa a atender, pelo menos aqui na minha empresa,
se ele não tiver uma estrutura mínima de comunicação para receber a gente. Ele precisa ter uma estrutura para isso funcionar, né. E aí, é claro, aí, realmente os valores vão de acordo com as possibilidades. Mas em qualquer nível de empresa, você tem como estruturar isso e caminhar de uma maneira que dá resultado. Viu, ô Diego, é até interessante que você falou essa parte aí, porque eu acho que até a pessoa consegue crescer, sabe, fazendo marca. Tá aí o Google, né, o Google começou com aquela marca feita em word art, eu acho que porque, pelo amor de Deus, Foi. você consegue até crescer, né, que até uma discussão para um outro podcast, o growth, né, o brand, né, que são 2 coisas que é para caminhar juntos, mas que atualmente caminham diferentemente. Caminham sentidos opostos quase. Elas não entendem que pra você chegar numa marca, um logotipo não é suficiente. Por isso que o nome do nosso podcast é Logo Não É Marca, porque pra você chegar até lá, você ter uma marca de verdade, é todo um processo, e esse processo custa, porque Esse envolve processo é o brand, né. A é o logo é o branding, resultado. porque ele custa, porque é A logo é um pesquisa dos resultados. exatamente, a logo é um dos resultados possíveis, que ainda tem outras coisas, é por isso que a preço do Diego é bacana aqui, porque é a parte que muitas empresas relegam, que é a parte de ter que ter comunicação com seus stakeholders. Tanto internamente quanto externamente, isso faz parte do branding. Porque se uma empresa, os funcionários não entendem o que fazem, ou não entendem o que é que a empresa é, eles estão vendendo qualquer coisa. E vender qualquer coisa não gera, no futuro, uma marca consistente e perene. As pessoas precisam entender o que é que elas estão fazendo. Tem uma historinha que eu li num livro, depois eu escutei alguém comentando. Cara, eu já escutei dizendo que era o Barack Obama, já escutei dizer que era o Kennedy. Mas o frigir dos ovos é que a historinha diz que um desses presidentes estava na NASA, passeando pelos corredores, e tinha uma mulher limpando o chão, varrendo o chão, passando pano no chão. E ele perguntou para ela: o que que você faz? Ela: eu ajudo o homem à lua. E o que que isso significa? Isso significa senso de pertencimento. As pessoas têm que entender, cara, o que é que minha empresa vende, o que é que minha empresa entrega que vai além do que ela vende. O Seth Godin, ou Seth Godin, tem um livro que o nome é Isso é Marketing, eu acho que o nome do livro é esse, a capa laranja. E nesse livro ele fala exatamente isso. As pessoas elas não compram produtos, elas compram soluções para os seus problemas. Se o seu problema, às vezes, você quer ter um quadro na parede, você compra o prego para resolver o quadro. Você não vai chegar lá na loja, eu quero o prego na marca XYZ porque ele fixa melhor na minha parede. Não, você resolve um problema. Você vai para resolver um problema. Ah, e como é que tu isso aplica a Coca-Cola? A Coca-Cola é um refrigerante que democratiza bons momentos. Então você compra momentos felizes, é o que a Coca-Cola vende. Ela vende momentos felizes, ela vende momentos de união. O que é que o Burger King vende? Ah, nossa carne é grelhada e não sei o quê. Aí ela faz várias campanhas, o McDonald's tem outra coisa. Então, as empresas elas têm que entender que o que ela entrega faz parte de uma solução maior. E isso você só consegue enxergar se você tiver um brand coeso, que é exatamente o que a gente discutiu agora. A logo, para se tornar uma marca, ela precisa construir essa jornada. Ela não nasce uma marca, ela nasce um logo. A marca é o que ela vai começar a fazer na cabeça do consumidor dela, que quando ele ouvir, produto tal, eu quero isso, eu penso Exato. isso, eu quero ir naquela empresa, eu penso naquela marca. Se eu chego para você e digo refrigerante, você pode pensar em São Geraldo, você pode pensar em Jesus, você pode pensar em Pepsi, em Coca-Cola. Refrigerante de cola, você já pensa na Coca-Cola. Você talvez nem lembre que a Pepsi também vira de cola. Quando você pensa em Guaraná, você já lembra do Antártica, você não vai lembrar do Quite. Então, isso foi porque foi batendo. Então, o que a gente precisa muitas vezes trazer e evangelizar o nosso cliente, que eu acho que isso é um papel de todos nós, e até mesmo do mercado, fica aqui para quem está ouvindo esse podcast, eu trabalho numa gráfica, eu sou setor de marketing, eu quero expandir, dar um upgrade na minha carreira, ou então ajudar minha empresa a construir esse caminho, porque eu sinto falta disso. É exatamente isso. Marca é um conjunto de sentimentos e emoções que você vai colocar naquela pessoa, que você induz naquela pessoa para que ela perceba você dessa forma, para que ela possa consumir de você quando precisar. Marca é sobre percepção, é uma coisa abstrata mesmo, não é nada físico. Você pode ter 1 milhão de fábricas e tudo mais, mas você não tem uma marca. As empresas que fazem private label tem para poder dizer. O cara, às vezes, vem, eu digo porque, por exemplo, aqui onde eu estou localizado, eu tenho um cliente em outra cidade, São João Batista, que é o Polo Catarinense do Calçado. Tem várias empresas que você olha assim, caramba, mas essa marca eu nunca vi na loja. Não, porque ela vende com a marca da Renner, ela vende com a marca da Arezzo, ela vende com outras marcas. Ela não vende com a marca dela, ela é uma empresa, é quase uma dark kitchen de sapato.
Mas ela desenvolve um branding, muito possivelmente, para os clientes dela, que são clientes que não são você, público final, mas são os clientes que são donos de marcas que não têm como estruturar sua produção. São E outras aí ela é super funcionalidades, né? reconhecida dentro do B2B, né? Business to B2B. business. Em qualquer maneira, em qualquer linha de trabalho, para onde você vende, ou o que você faz, e qual é o tipo da sua empresa, tem a busca primordial da questão que é, se você não sabe por que você existe, o público também não vai saber. Tem que passar pela história de você saber exatamente o que é que você faz e para quem você faz. Se você não tiver esse conceito provado por fato, não é um achismo, não pode ser achismo. É por isso que tem que ter profissional de comunicação envolvido. Porque não pode ser um achismo. Eu acho que eu vendo para isso. Eu criei essa empresa para isso, eu vendo para esse pessoal. Você pode ter muito sucesso vendendo para um público que não é o seu. Eu visualizo sempre aquele meme do cara que tá com a picareta atrás de diamante e ele desiste no primeiro resquíciozinho de diamante e atrás tem uma jazida. Então é isso, o cara às vezes tá vendendo muito bem, mas ele poderia vender, se ele pudesse vender 100 vezes mais. Eu escutei uma vez uma frase, eu não sei se foi o Alfredo Soares ou foi o Thales Gomes no G4, que ele falou de outro ponto, mas que faz todo sentido para ele também, que ele fala em relação à cultura de empresa. Cara, toda empresa tem cultura. Tem duas opções. Ou você foi aquela pessoa que construiu, ou os funcionários construíram a dele. Mas que a empresa tem cultura, ela tem. A mesma coisa exatamente na comunicação. A minha cultura da minha empresa é o trabalho, é vender com afeto. Cara, se isso não tiver claro para eles, a cultura deles é tipo assim, não, eu vou lá porque é mais barato, é mais perto, é mais conveniente, porque minha prima trabalha lá. E aí vai. É o que nem preço. Preço ele não pode ser um diferencial, assim como tecnologia não é mais diferencial. Quer dizer que tecnologia é diferencial no mundo de hoje, não, bicho, todo mundo, basicamente, uma marca que faz para todo mundo, não tem como você virar e dizer. Então, tem que ter realmente uma pessoa de comunicação que viva, respire comunicação para trabalhar e direcionar isso para você. Ah, Zé, mas na minha empresa eu tenho um setor de publicidade, eu tenho uma house, eu tenho um setor de marketing. Não é suficiente. Não é. Primeiro, porque eles são atolados com as demandas deles. 2, dificilmente essa pessoa ela tem a mesma habilidade de ser diretor de arte, redator, planejador e ter contato com o dono da empresa ou com o board de tios que vão dizer para onde essa empresa está indo. Eu digo porque eu presto serviço para uma empresa que tem um setor de marketing, o diretor de arte muitas vezes não sabe onde a empresa está indo. Ele recebe a pautazinha dele no Trello, fazer cartão, não sei o que, ele vai lá e faz o cartão. E é uma pessoa que tá dentro da empresa, né? Pra ter uma noção do dia a dia, do que tá rolando, do que a empresa quer, mas aquela coisa, a empresa é tão departamentalizada que a pessoa é só uma célula, né? Ela não enxerga o todo. Ela tá lá para resolver o dela. Ela tem uma pauta, ela entra no horário, sai no horário e recebe a pautazinha no Trello. Ela tem que entregar aquilo ali. Dificilmente ela vai perguntar, mas quem é que vai receber esse convite? Qual é o objetivo desse convite? É convidando para quem? Para onde? É o que eu sempre digo, querida, entenda uma coisa. Você pode comunicar para vender, você pode comunicar para aparecer ou você pode comunicar para promover. Eu estou dando só 3 exemplos. Você pode querer fazer os 3 ao mesmo tempo. Não vai dar bom. Escolha um. Mas entenda uma coisa, comunicação não é só sobre vender. Eu até dei o exemplo da Coca-Cola. Coca-Cola faz uma campanha linda de Natal. Você vê ali a garrafinha que é clássica e às vezes vê uma lata. Ele não diz que tem 1 litro, 2 litros, que é retornável, que tem 2,5 litros, que tem 3 litros, que tem 0. Não, ele nem diz o preço da Coca-Cola. É porque você já tá tão enraizado na cabeça das pessoas, as pessoas já sabem disso, ele não perde tempo. Faz tempo. Ele vai vender o que? A magia do negócio dele, porque ali é uma campanha de promover a marca. Chego a esticar mais, porque imagina uma marca assim também com a Red Bull. A Red Bull, se você for pensar, porque a Coca-Cola você toma, você entrega para uma criança e tal, a primeiro gosto que você sente é aquele açúcar, não tem como é muito difícil a pessoa não gostar. Você tem já o sabor como um atrativo. Mas um Red Bull, ele não é uma coisa super atrativa em sabor, mas eles vendem a questão de viver a marca com uma coisa que supera qualquer relação direta do produto. Eu acho a Red Bull uma empresa de eventos, assim. O Red Bull é uma empresa de vivência, né, de você Isso. experimentar sair da borda, né, pular o abismo. Exato. É você ultrapassar barreiras, é você ganhar asas, né. E o louco é que só tem um produto. Os caras Tem um produto, não tem mudança de nada. Um
acredito. E são tão fortes que trouxeram outras empresas para o mesmo nicho, vendendo do mesmo jeito que eles. A Monster nada mais é que uma reinvenção para um outro nicho que acaba sendo o mesmo em vários sentidos. Você vê praticamente igual, né? A própria Red Bull. É, E eles tiraram concorrentes dentro do nicho que a Red Bull criou, né? não é que a Red Bull domina, né? No caso, né? Exato. Mas a Red Bull mesmo tem o Red Bull Media House, né? Que produz conteúdo de alta qualidade dentro desse reforço de identidade, mas é totalmente alinhada com coisas que tanto você, Silvio, quanto o Zé falaram já aqui, da questão de ser alinhados com a cultura, do que entrega, de saber exatamente. O cara que recebe uma pauta lá na house dele, e às vezes foi ele que lançou a ideia da ação, já entendendo porque tudo funciona dentro da empresa. É muito importante que todo mundo esteja envolvido com essa exposição da marca. Isso eu falo também internamente, que é como a história do Zé sobre a minha que estava limpando o chão. Se o seu público interno também entende que você já está no caminho certo. Se todo mundo dentro da sua empresa já entende o que é que você faz e o que é que você entrega, já está todo mundo já a um ponto de estourar. Porque Google mesmo com uma logo que não funciona ou que é muito fraca no início e tal, tem a questão de ser um unicórnio também, porque estava lançando um serviço que estava batendo todos os outros do mercado, né? Exato. Porque serviço de busca já existia nessa época, na época que o Google saiu. Do próprio Yahoo. Cadê Yahoo? Nossa, A gente já tem computadores nacionais de alto nível, né? Mas aí é interessante, por exemplo, o exemplo do Diego do Red Bull, porque quando ele também falou de você extrapolar a borda, que é o quê? Ele não se limitou ao produto, mas ao que ele entrega para o cliente, para o público dele. Cara, eu entrego o quê? Quem é que bebe um Red Bull? É um energético. Energético é para quem? Cara, é para quem vive um esporte, é para quem quer adrenalina. Então o cara extrapolou, foi para Fórmula 1, time de futebol, patrocina um carrinho de corrida de carrinho de rolimã na ladeira, não sei da onde, campeonato de surf. Então tudo que tinha a ver com adrenalina, com esporte, os caras entraram. O que muitas vezes acontece hoje no mercado é que as pessoas elas querem vender produtos e não vender soluções. O Red Bull fez isso, ele vendeu a solução. E vendeu junto com a solução o problema que ele resolve. E ele investiu no sentimento original, né, no core, né, que a gente chama core business, que é exatamente aquela coisa original. Não é baseado assim, se você é profissional ou não do esporte. É se você se emociona em realizar alguma coisa outdoor, né, por fora, né, no meio ambiente. Então é isso, é do carrinho rolimã, que qualquer criança aí do mundo tem experiências similares, né, pode não ser exatamente o mesmo veículo, mas tem experiências similares na infância, né, quem nunca desceu uma ladeira, né, Os saltos de paraquedas da estratosfera, né? Exato, assaltos da estratosfera. Um dos maiores eventos de mídia de todos os tempos foi esse daí, né? Red Bull. Outra empresa que faz isso muito bem, que é mais recente e tudo, surpreendente porque é água, tá vendendo água, e aí começa a ser água enlatada e não contente só em ser água enlatada, cria um conceito de extremo, né, de força muito atrelada, brutal, que vem aí até de conceitos do heavy metal e tudo isso aí, que é a Liquid Death. A Liquid Death trabalha esse conceito de você quebrar paradigma, né, da marca vender lata que imitam cervejas artesanais, né, e tem slogans como Murder Your Thirst, né, mate sua sede. Então, são bem agressivos nesse sentido e deu muito certo. É um case internacional. E vendendo água, né? O cara tá vendendo água. É o caso sincero de você pode vender mais dentro de um nicho que já está sendo trabalhado. É você tornar um produto que praticamente é commodity, como água, Exatamente. em algo que é surpreendente para as pessoas. As pessoas desejam, né? Água, gente. O Seth Godin tem outro livro, que o nome dele é Tribos, nos lidere. Eu sei que tem o nome Tribos no meio do livro. Que ele faz exatamente esse sentido. A gente necessita, né, as marcas, elas têm um poder de nos representar. Nós consumimos algumas marcas porque nós desejamos ter atributos dela atrelado a nós. Então, vou comprar um tênis da Nike, porque a Nike já tem um repertório de tênis de corrida. Basquete, é o tênis da Nike, o da Adidas, porque já tem um repertório disso. Então, as marcas, elas vão vivenciando na sua cabeça, cara, um conceito. É que nem a história do como uma vez eu escutei. A Harley Davidson surgiu para poder, barulhenta, vaza óleo, tudo, mas ela quer apresentar para um público transgressor. Talvez o cara seja um advogado ou um dentista que não consegue nem pregar um prego na parede, mas ele se sente selvagem ao botar capacete, a jaqueta de couro e andar de Harley Davidson no fim de semana.
O cara é um tremendo de um coxinha, mas ele Uhum. se sente representado, a marca representa ele. Então, quando você trabalha, como no caso da Red Bull e de outras marcas, esse signo, esse simbolismo faz como a história da água. A pessoa que vê o cara com a latinha dessa água, assim, mas esse cara aí é muito doido, bicho. É o sentimento de querer pertencer, né. Silvio Meira até e a Rosário Pompeia publicaram um livro recentemente, que é o Marketing do Futuro, eles falam mais ou menos sobre isso aí, sabe, que eles falam que hoje em dia até você pode ter substituído o público-alvo por pessoas engajadas, né, por engajamento. E a gente está recebendo alarmes complicados sobre a nova geração, né? Eu sei que é coisa de etarismo até, né? A gente fica falando assim, mas tem realidades, né? É a primeira geração que tem estudos em que ela está aparecendo que ela não performa tanto quanto a anterior, né? E o QI está inferior, a falta de relacionamento está inferior. Tem relatos e alguns estudos já focados também em neurociências e algumas pessoas das gerações mais recentes que a gente está agora, geração Z e Alpha, né, até, que não estão conseguindo se comunicar verbalmente, né, porque chegaram em um mercado de trabalho, né, alguns que já estão aí entrando no mercado de trabalho, né, que a gente já está, geração Z entrando aí, em que eles encontram trabalhos que são fora de escritórios, né, são trabalhos remotos, em que eles às vezes estão em ambientes digitais, né, que foram criados para isso, para até se relacionar com as pessoas, com avatares e tudo. Tem algumas empresas que usam avatares no mundo virtual para ser a empresa. São pessoas que às vezes não têm a habilidade de conversar. E é complicado quando a gente começa a perder fontes de comunicação em que a gente sempre baseou o que a gente faz em correlação do trabalho, né? Exato. Então, vamos se comunicar com essas pessoas, como essas pessoas entendem. Termos como esse de você colocar que a pessoa está fazendo um brand bem feito quando ela tem engajamento, um pouco mais simples conseguir retorno assim de Não. outros tipos de entendimento, né, do negócio. Esse conflito de gerações, né, que você se referiu, né, passa por isso, cai muito dentro do rebrand, né, da Jaguar, né, que eu acho que é um assunto para outro podcast, né. A gente pode pegar algumas marcas e fazer episódios especiais, que tem muita coisa para falar. Exatamente. Se vocês quiserem que a gente faça um episódio sobre a Jaguar, é só falar aí nos comentários aí que a gente faz. A gente falar de case sucesso, a gente nem falou aqui ainda da Apple, né, que criou todo um conceito de clube, né, e aí a gente tá falando de um cara que desenvolveu toda a ideia da Apple, era um cara que tinha sido formado em tipologia, né, e ele entendeu todo o design de como isso afetava o resultado. Era uma das cadeiras dele da faculdade, na verdade, era de caligrafia, na verdade, mas foi nisso que ele viu, entendeu o sentido do design e da diferenciação. E um grande diferencial dele era exatamente isso, a interface, né, de como Que não é só produto, né, não é só produto, é a facilidade das pessoas acessarem ao produto. Para você ver, o entendimento para quem você vende, para quem está esperando, vai além do que o seu próprio cliente lhe fala. Se você tem esse entendimento bem claro da alma do negócio, você consegue desenvolver coisas que vão além, quebra paradigmas realmente. Então, o cara pegar e lançar num mundo em que tudo existia botão, em que tudo existia um jeito analógico de ser feito, e lança um celular que só tem um botão, é exatamente essa quebra do que saber o que é que você precisa sem você nem saber. Nessa época quem reinava era BlackBerry, né. Sobre o Steve Jobs, ele entende o sentido de você, a partir do produto, né, criar uma experiência de marca, né, ele apresentou o MacBook Air, um envelope. Chegou o Envelope. cara, até hoje eu choro lembrar daquilo ali. Cara, um envelope. Abraço, filho. Ele fazia toda a apresentação e no final só mais uma coisa, né, one more thing, né. Aí pegava um envelope e tirava o computador de dentro, velho. Mas assim, de uma simples experiência, você tira um computador de um envelope, você explicou tudo, não explica mais nada. É Assim, mágico, mágico. arrepia. é por isso que as pessoas às vezes, quando a gente chama ele de gênio, né, as pessoas não entendem, acham que ele não inventou nada. Não é por isso, gente, é por essas sacadas de marketing e de branding, que eram geniais. A genialidade está em você melhorar o que já é feito, né? Henry Ford que dizia, se eu perguntar para o meu cliente o que eles queriam, eles iam dizer cavalos mais rápidos. Sim. Então, tipo assim, eles não iam querer um carro. E o mesmo aí existe que tem esse salto de inovação, meu cliente pode querer a cor que quiser, desde que seja preto. Ou seja, ele travou no ponto, no outro ponto ele é disruptivo. Então, a gente tem que entender o seguinte, falando dessa construção do cliente, o David Ark tem um livro, caso que é Brand Equity, que ele faz exatamente isso. É uma pirâmide, né? O cliente, ele chega em você com total desconhecimento. Falando de marcas assim, o mundo real, né? Saindo do panteão da Coca-Cola, da Apple, da Nike, Red Bull. Que a gente cita esses exemplos, mas você tem que lembrar que eles também começaram pequenos também. Eles não começaram grandes, né, entendeu? Eles construíram todo um caminho.
E hoje, se você for parar para ver, a internet ela democratizou a visualização, a mídia, que antigamente não existia. Hoje você pode ter um podcast, você pode ter um canal no YouTube, você pode ter uma rádio, você pode ter o que você quiser. Não precisa mais de veículos regulamentadores para você ter algumas coisas. Não precisa de uma agência para assinar, para você poder ter um anúncio vinculado. Quebrou muita agência porque tirou o BV das agências, porque a agência não precisa mais passar por elas. Exato, essa multicanalidade, né, de acessos à informação, né? Isso democratizou. Mas o que é a caixa de Pandora da parada? Não é porque tem tudo que você vai conseguir estar em tudo e o seu público vai estar em tudo. Então, o fato de agora ter uma multiplicidade, né, ter vários braços, faz com que você tenha mais atenção a quem é o seu público-alvo, qual é o perfil dele, o que é que ele consome, que mídia ele faz uso. Eu estava, por exemplo, com uma cliente de dermatologia focada em produzir conteúdo para TikTok, para pegar adolescente. E eu apresentei para uma pesquisa, que não foi uma pesquisa que eu encomendei, uma pesquisa que você dá um Google, aparece que o maior público consumidor com poder aquisitivo que quer gastar dinheiro, mas não se identifica com marca nenhuma, é o público 50 mais. Por quê? Porque a comunicação não é feita para eles. A comunicação mostra mulheres novas ou meninas direto. Não aparece uma mulher madura de 50 mais, 60 mais. E essa mulher 50 mais, 60 mais, ela tem grana e ela quer se cuidar. Mas as marcas não estão olhando para elas. E eu disse, a senhora está perdendo uma oportunidade de, em vez de focar na mulher, está focando na filha da mulher. Exato. Tá perdendo a chance de se diferenciar, né? Na filha da mulher Aí que quer se ficar fazendo meme. Aí, cara, aí vem as loucuras que você vê da esquizofrenia. Você chega num consultório de uma médica dessa, tá lá um luxo de cristal, uma porcelana, mas aí você abre a internet já tá lá dançando. Cara, não tem nada a ver. Aí é um jeito brand, que é o posicionamento da marca. É um dos pontos, não é só isso. Mas é um dos pontos, é o posicionamento da marca. Não tem como na segunda-feira você tá chique, que nem o pessoal do seriado Suíte, e na terça-feira tá Katy Perry. Não dá. Não é pelo fato dela estar ou não no TikTok, é como ela se comunica no TikTok. Exatamente. O problema é exatamente isso. As pessoas esqueceram que dentro do brand, por exemplo, tem o tom de voz da marca, a identidade verbal da marca. E essa identidade verbal faz com Visual. que ela se comunique da mesma forma em todos os canais. Lógico, se eu quero vender para uma pessoa mais nova, eu vou adaptar a minha linguagem em palavras para aquele público. Mas se o meu produto é sério, minha marca é séria, eu vou falar de forma séria, mas com o público jovem. E se o meu produto ele é para uma pessoa mais madura, eu vou continuar falando de forma sóbria para aquela pessoa madura. Ou você vai, ou quando você chegar numa idade de marca que você pode ligar o botãozinho do F e falar, cara, eu me comunico desse jeito, você compra de mim se quiser ou não quiser, ok. Mas o que as empresas precisam entender é que não tem como ela ficar lá, todes, gente e não sei o que no TikTok e depois querer falar no LinkedIn terno e gravata com as pessoas. Elas têm que ser a mesma pessoa. Lógico, por exemplo, aqui, tanto eu quanto o Diego, nós somos pais de adolescentes, nós somos empresários. O que eu converso e eu brinco com a minha filha, e se eu saio com a minha filha, eu saio com ela para um local onde se eu encontrar um cliente, ele vai me ver com uma roupa que eu não vou passar vergonha, eu não vou estar lá de tênis All-Star amarelo, calça roxa, porque eu tô com minha filha adolescente. Então o que as pessoas precisam entender é que eu me comunico com adolescentes, mas eu me comunico dentro do meu jeito, que é o jeito que eu me comunico com adultos, adaptando linguagens, adaptando palavras, vocabulário, ou a não ser que queira tirar uma onda, brincar, e você tira uma brincadeirazinha ali, tira uma onda aqui e acolá. Mas fora isso, você se comunica de uma mesma, você não tem mais de uma identidade, você é uma pessoa só em todo canto. Mas dependendo de com quem você fala de um jeito. Silvio César é só um, mas a forma como o Silvio César fala com a irmã, depende da forma que ele fala com a esposa e fala com o empresário. Mas é o mesmo Silvio César. O que as marcas precisam entender é exatamente isso. Elas precisam ser uma única entidade, mas que se comunica com várias frentes. Uma vez eu tentei vender uma proposta de brand para um empresário do ramo de imóveis aqui de Fortaleza, né? Ele me pediu um estudo da marca deles. Só na parte de arquétipo, ele tinha 4 arquétipos. Comunicava de maneira diferente. Por posts, às vezes, um post pro outro já mudava tudo, entendeu? Porque se você quiser ser tudo, as pessoas não vão entender, porque as pessoas não têm tempo para entender muita coisa. O tempo das pessoas é cada vez mais contadinho. Você tem que ser muito cirúrgico no que você diz, no que você fala, no que você é, porque não dá tempo não, gente. Você tem aqueles segundos para conquistar a pessoa e acabou. O Zé falou da questão dos multicanais, eles esvaziam um pouco o valor das grandes mídias, né?
As grandes mídias estão aí para validar muitas coisas e elas perdem quando elas pensam em se transformar nos múltiplos canais que apareceram e não valorizar o fator de que elas eram primordiais. E eu sofro muito isso diretamente com os veículos de comunicação jornalísticos, né, em que a gente trabalha, que é a questão de que muitos veículos de comunicação perderam seu valor porque eles simplesmente esvaziaram os profissionais que valorizavam aquele veículo. Então a gente tinha profissionais de carreira que eram investidos em gerar conteúdo de valor. Então, quando você tinha alguma análise econômica, isso era feita por um jornalista que era economista, que tinha mais de 10 anos de trabalho analisando a economia geral do país, apresentava fatores para ter hoje análises que são simplórias, baseadas no que a gente tinha antes, porque a gente está tendo um escalonamento de profissionais com menos conhecimento para desenvolver isso. E aí é justamente essa questão dos múltiplos canais. Não adianta você ter uma empresa que você se comunica com o seu público e você não sabe gerar conteúdo. Você não tem como avaliar qual é o conteúdo certo que é para você enviar para esse cliente. Os jornais esquecem, né, Diego, que eles são geradores de pauta das conversas das pessoas, né? E essa pauta tem que ser qualificada, senão gera todo esse tumulto de fake news e de informações contraditórias que a gente vê, né? Que um jornal diz uma coisa, o outro jornal diz outra coisa, de acordo com o seu posicionamento político, né? Isso é internacional. Isso é tradicional, exatamente. Veja aí Pela falta de Fox gente. News e CNN. Exato. E NBC, que não condizem uma com a outra e tem grandes absurdos no meio disso. Então, porque Exato. tem muita gente que ficou preocupada em viralizar. E o que é que acontece com nossos clientes? Estão cada vez mais preocupados em viralizar. Não estão preocupados com o engajamento, com o retorno da comunicação dele, com fidelizar clientes. O cliente só se fideliza se ele entende o que você está falando, se ele entende o que é que você vende, se ele entende para onde é que você vai. Se ele vê valor no que você está fazendo ou entregando. Exatamente. Porque aí é isso que faz ele pegar, porque se ele não visse valor, por exemplo, se o Steve Jobs não tivesse ganhado valor nos computadores que ele tinha feito antes do lançamento do iPhone, então ele não teria conseguido ter o séquito de pessoas para continuar a comprar o que ele estava apresentando. Se ele fosse esvaziado de valor nesse sentido, se as pessoas não entendessem o valor do que ele estava apresentando, as barreiras que ele tinha quebrado antes, a gente não conseguiria entender, né? O público em geral, a gente, todo mundo não ia conseguir entender. Podia ser muito lindo e ele não ter retorno. Ele era tão simples, né, o Steve Jobs, né, que até para vender o primeiro iPod, ele vendeu da seguinte forma: como explicar o iPod, né, para as pessoas. Você carrega 1000 músicas com você. As marcas, elas têm que entender que produto igual o delas ou semelhante, hoje com o mundo globalizado, é um em cada esquina. Verdade. O que vai fazer você diferenciar é a forma como você se comunica, é a forma como você entrega, empacota esse produto, que é um tema que o pessoal está usando muito aqui. Como você empacota o seu produto? Como é a forma que você vende esse produto? Eu li ano passado, ou foi ano retrasado, não lembro, o Meu Sangue Amarelo do João Adib. Cara, vende medicamento. Antigamente, quando eu era criança, você chegava e dizia um remédio para dor de cabeça. Você não sabia se era Tilenol, dipirona, quem era o laboratório que fabricava, você não tinha essa noção como hoje você tem. O cara vendia comprimido, o cara vendia remédio, que era, querendo, um commodity. Ele falava no livro dele, falando, cara, é um commodity. O que eu fiz me diferenciar? Comecei a atrelar, ele tinha um xarope de garganta para a criança, que o gosto era horrível. E ele falava que muitas vezes o xarope dele ficava encalhado, porque era horrível. O que ele fez? Ele comprou saco de pirulito e botava o xarope com pirulito para a criança comprar, para a mãe levar. Ah, é ruim o gosto, mas bota o pirulitozinho que fica doce. Então são as coisas que você vai fazendo para exatamente a sua marca ir se diferenciando, para que você consiga trazer isso. É o que eu sempre falo, né? A gente tem que entender as teorias da comunicação. É por isso que é importante de você ser um comunicador e você, cliente, você, dono de empresa, ter um comunicador com você. Porque não é só o que é trend, o que é hype, é você entender a comunicação. É você lembrar o que o Adorno falou, o que a agulha hipodérmica, a teoria da bala mágica, queria dizer, porque tudo isso de 1970, 60 faz sentido hoje. Faz mais sentido hoje do que talvez quando foi escrito. E se você pega e entende que, cara, vamos lá, o que é que eu posso fazer para vender? Se você pega, por exemplo, Brasil. Cara, hoje em dia, um BYD, que é um carro que, se você for ver de Brasil, eu acho que não tem nem 10 anos que essa marca tem de Brasil, é uma das marcas mais desejadas e é um carro que está menos de 10 anos no país. Antigamente, se você for pegar a época do Collor,
tinha Volkswagen, Chevrolet, Fiat. Só tinha essas 3 marcas. Eram as que disputavam o mercado. Ele tentou entrar a Russa, a Lada, não aguentou muito, saiu. Tentou as nacionais, como a Gurgel, não segurou. Aí tentaram o cearense, o Bug Fiber, que era com motor de Fusca. Então, era o que tinha. Hoje em dia, você tem milhares de marcas. E o que, que você faz para se diferenciar? Você tem que trazer para elas um diferencial. E eu estava analisando isso esses dias. O que, que foi feito com os carros antigamente? Picapes, por exemplo. Nós vimos dos anos 80 e 90 que as picapes, as caminhonetes, eram grandes e largas. F1000, D20, Ranger, as caras eram largos. E elas começaram a afinar. A Ranger começou a ficar mais fina, a S10 começou a ficar mais fina, a Blazer mais fina, a Hilux mais fina. E hoje o que está acontecendo? Estão tudo enlarguecendo de novo. Estão todas ficando mais largas novamente. Porque o quê? Tendência de mercado. Então você que está analisando o mercado, o que o Steve Jobs fazia era olhar o que o mercado queria. O que, que o mercado precisa. E ele gerava a demanda. O legal desse exemplo aí do Zé sobre o João Adib é que ele tem uma outra questão, que é o mesmo do proprietário da Cacau Show também. Eles estão desenvolvendo o conceito de eles serem a própria persona da marca, né? Isso. E aí, o que é que aparece nas redes? Aparece esse micro-universo desse pessoal sendo transmitido como um show de Truman, né? É a realidade do dia a dia do empresário. Então, é claro que é tudo editado, tudo roteirizado, tem profissionais de comunicação por trás, não se engane, não existe isso, que estão ali pensando em momentos que são interessantes para ser colocados. E aí, às vezes, isso aí passa também por possibilidades. Um empresário no tamanho de João Adib tem essa possibilidade de ter uma pessoa acompanhando 24 horas, que fica filmando nas horas que ele acha interessante e que ele concorda junto com a equipe de comunicação dele. E esse material vai sendo editado e você tem um retorno que é assim, que jornada? É a jornada do herói. É sempre a jornada do herói sendo contada ali diariamente, que é a empresa, no final das contas. E aí você tem essa supervalorização, porque a gente é uma sociedade, principalmente a brasileira, focada em grandes exemplos empresariais, né? Todo mundo se espelha, né? Podem falar o que quiser, mas Pablo Marçal consegue o retorno que consegue porque fica vendendo essa ideia do que é possível e o impossível que pode ser quebrado. E isso vende, né? E o João Adib, ele consegue isso com grandes cases, né? Como a parceria dele com a Camed, né? De mudar essa ideia, que é justamente o conceito que o Zé passou, de mudar a ideia de um produto e ele aparecer de outra maneira, e você fazer ali, né, aqueles protetores labiais com sabor, com personagens infantis que estão ali vendendo na farmácia, não saiu do negócio dele, o cara adicionou, é o pirulito da nova geração, né? É o pirulito da nova geração, ele pega e adiciona, e aí é um jeito de você se comunicar, por exemplo, público mais jovem, né? Independente aí da história do cliente da dermatologia do Zé, é exatamente isso. Não é que você não pode criar conteúdo nem conversar com outros públicos e até ter vários arquétipos em que você diferencia. Depende de como você vai trabalhar cada um desses nichos de público, né? Depende do que você vende, como você vende. Aí, quando você traça uma estratégia que você consegue chegar nisso, você tem essas possibilidades. A BID aí que o Zé citou tá desde 2013, aí, um pouco mais de 10 anos. Oh, errei por 3 anos. Foi. Ela não chega só com um conceito ela chega representando esse novo momento da revolução energética do mundo, né? De o que é que se pode fazer hoje com a mudança. Combustível fóssil vai ficar, apesar do nosso presidente eleito Trump, nosso não, né, deles, citar que vai ter uma sobrevida aí do petróleo, né? O nosso também, amigão, o nosso também. A Petrobras nunca investiu tanto em produção de petróleo quanto agora. Pois é. Não, funciona, né? Funciona. Nada mais certo para os Estados Unidos do que vender um lobby, né? É disso que eles sobrevivem nos últimos 50 anos. E é uma construção de marca também grandiosa, né? Começou ali na implantação de Hollywood junto com o homem chegando à Lua e todo o retorno que isso teve no mundo, né? De como é que é o retorno ali triunfal da Segunda Guerra e de tudo que foi conduzido para criar essa sensação no mundo de que eles são o baluarte da esperança, a nova Roma, né? Vê que o Trump, ele aproveitou esse momento Kennedy, né, dele, né? Da posse, falou que os americanos iam para Marte, né? Então, é simplesmente a atualização de conceito do lobby, né, do brand Estados Unidos. O brand Estados Unidos, ele representa aquele brand que existe em grande parte do país, que foi o que elegeu ele, né?
de que é um propósito, existe um propósito, ele entende muito bem isso. Ele comunica exatamente com o público dele. E ele, eu estava analisando, estava vendo um repórter aqui do The Guardian, estava justamente falando sobre as fotos presidenciais, e que essas últimas fotos que foram feitas dele é justamente um olhar assim mais inquisidor, mais ameaçador, ele tá taciturno, ele tá baixando o queixo, olhando desafiador para você nas fotos. Então tem toda uma semiótica envolvendo aí a situação para mostrar que é de enfrentamento, mas é um enfrentamento uma propaganda, né? Uma grande propaganda. Ele tá indo no contraponto, né, do Biden, né? O Biden tava sênior já. O da Biden já tava fora da casinha. Muitas pessoas ficam com raiva, né, que as pessoas ligadas muito em ideologias, né, mas ideologia só serve para um nicho, né. Para o grande público, no fim, política, que hoje em dia é brand também. Política é construção de imagem, é construção de Sempre marca. foi. Sempre Sempre foi. foi. Só que eu só senti mais ainda, né, porque Total. agora com essa potencialização trazida pelas IAs e redes sociais, né, a coisa ficou muito mais forte do que isso, né. Você citou o Trump é um exemplo disso, assim, é marca, gente. Tudo é conceito de comunicação aplicado. O Whindersson fala que o vídeo que ele mais gastou na vida dele foi aquele com a senha do Wi-Fi, que é uma época que ele não tinha dinheiro, ele usou todos os recursos que ele tinha para poder fazer o vídeo. Aí ele pegou, pagando voo de drone, chamando todos os amigos dele que ele tinha, que eram influencers de alguma forma, conversando com o Tiro Lipa para ver como é que fazia, fazendo um workshop mesmo com o Tiro Lipa para ver como é que fazia a música, como é que fazia a paródia da música, para fazer um formato completo daquilo ali e fazer. Aí você vê que é um cara que você vê que tudo foi pensado. Por mais que pareça de ter aquela coisa do Natural. natural, gravado na hora, isso também faz parte do momento ali. E é o que a gente é bombardeado hoje em dia em todos os nossos aparelhos. A gente é bombardeado e quanto mais as pessoas conseguem chegar nessa linha de que elas parecem o real, e não só parecer o real, é aquilo mesmo que elas são, a gente compra. A gente compra de todas as formas. A gente não precisa comprar só financeiramente, mas a gente compra a ideologia da pessoa, né? A gente compra o que ela vende. Esses próprios influencers, assim, eu acho que muitos deles, não vou dizer todos, né, generalização nunca é bom, né, muitos deles se vestem de uma carapuça mesmo, entendeu, eu sou aquilo e pronto, né. Não, tem coisas escancaradas, né. A Virgínia é outra influência que é escancarado, é isso, é exatamente isso. A sensualidade é escancarada, o porquê é escancarado, existe um formato, tem diversas análises, tem horário em que é feito cada postagem, o teor de cada postagem, tem sequência de lançamento, que aí você pode pegar do Érico até os últimos gurus aí, e tem uma sequência de lançamento de cada produto dela, ela faz isso tudo pensado, né. As polêmicas são pensadas para existirem e acontecerem. Quem consome é quem acha que isso é uma coisa supernatural, que, ela tá abrindo aqui a vida dela, ninguém abre a sua vida de graça hoje em dia. Tem um termo que é: se você não está ganhando dinheiro hoje em dia se divulgando, você é o produto. Cara, isso, fazendo o link com o que a gente estava conversando, né, sobre o João Adib, entre outras pessoas que estão se tornando os influenciadores das suas marcas, é exatamente isso, né, uma coisa que caiu a minha ficha quando eu saí de Fortaleza, vim morar aqui em Blumenau, e eu resolvi não mais ser seletista, né, de empreender, é exatamente isso. Primeiro as pessoas compram você, para depois comprar o que você faz. Então não é questão de você se vender, lógico, né, tô falando aqui no nosso contexto aqui, falando de mim. Sim. Não é questão de você se transformar num personagem, mas é entender que se você quer mudar de mesa, você precisa se adaptar às situações. Então eu tive que, tipo assim, vou dizer pra vocês, abrindo aqui meu coração, aqui momento de vão, foi uma ruptura complexa, não foi simples, não foi fácil. Por quê? Porque de uma hora pra outra, se eu fazia a barba uma vez por semana e deixava minha barba bem MST, eu estava fazendo a barba todo dia, porque todo dia era um dia que eu poderia ir a um supermercado ou ir a um shopping e encontrar um cliente, um futuro cliente. Eu tive que entender que as bermudas que eu me sentia confortável de usar, as minhas bermudas cargos, que tinham os bolsos laterais fundos, eu não poderia mais usar porque esteticamente não transmitia a imagem de um cara de 40 anos empresário. Então eu tive que entender que se a bermuda tinha que ser mais slim, 2 dedinhos acima do joelho, o tênisinho tinha que ser branco,
a blusa tinha que estar ajustada no ombro, fez parte de uma construção. Meus queridos, eu tive que fazer coloração pessoal para poder entender que tom me favorecia mais. Então, o que que é isso? Isso foi entender que precisava existir uma construção, porque eu entendi que as mesas que eu gostaria de sentar, as pessoas primeiro me compravam para depois comprar o que eu vendia, para eu ter voz, para as pessoas me olharem, me valorizarem. Cara, esse cara parece uma pessoa confiável, respeitável. Eu tinha que transmitir isso. Eu não podia chegar com 4 brincos na orelha, eu não podia chegar com uma camisa do Iron Maiden e uma bermuda cargo e tênis alçado vermelho de bota. Não dava. Um empresário do ramo da comunicação me disse certa vez que você se veste bem para as pessoas te ouvirem. Eu acho isso muito sintomático, sabe, assim, eu acho que isso é exatamente isso aí que você sentiu, né, com essa sua mudança. Mas no final das contas é isso mesmo, a construção de uma linguagem, ela é perceptível para quem recebe, mas o efeito dela não é imperceptível. Essa linguagem que o Zé colocou aí, da questão de como é que mudou o jeito de se vestir, tudo, de se portar em algumas situações, né, fora aí do ambiente geral de trabalho, que ele começar a entender que o ambiente geral de trabalho dele é o mundo, né, é exatamente isso. Só que esses detalhes somados, né, tem uma base de regulamentação. Tem uma coisa que eu faço com meus clientes, que é o primeiro desenvolvimento que eu faço quando a gente fecha o contrato, que é uma análise de SWOT, né, que a gente faz as forças e as fraquezas do cliente, baseado na linha de comunicação, e a gente pega algumas perguntas e vai guiando ali na conversa. E uma das perguntas que eu faço é: o que você faz melhor com menor esforço? É um pouco complicado de entender o conceito, assim, para o cliente, normalmente, porque ele fica achando que é uma coisa que é simples. E não necessariamente é uma coisa simples. Por exemplo, no meu caso, nos meus 24 anos de experiência de comunicação, eu consigo entender qual é a linha que o cliente precisa ir depois de algumas conversas com ele, depois de uma análise de comunicação que eu faço, que para muitas pessoas pode ser, às vezes, até um tempo rápido. O Val pegar uma pesquisa geral e passar para a cliente dele de que ela está errada no nicho que ela está trabalhando, não quer dizer que ele foi leviano e não pegar uma pesquisa mais bem elaborada para passar para a cliente. Não, é que ele sabe onde é que tem o dado que vai fazer a cliente dele chegar no lugar que ele precisa. Não, o Michael Gladwell ele fala, né, as 10.000 horas de voo. Quando você já tem um calejamento dentro daquilo ali não é surpresa para você. Você consegue analisar e olhar de forma macro e falar, cara, tá perdendo oportunidade, tá perdendo momentos aqui. A SWOT é muito importante para isso. Você fazer uma SWOT. A Elaine, ela faz a SWOT cruzada depois, para poder ver aonde ela tem que começar. Cara, é loucura. Eu não consigo fazer, quem faz isso é ela. Porque o que é que eu faço? Eu venho com a minha percepção de, cara, eu entro naquela empresa, o que é que eu tô vendo? E depois eu peço pro cliente apresentar a empresa para mim. Se eu vi o que ele viu, ok. Se eu vi uma coisa e ele viu outra, temos um problema bem grande pela frente. E o problema é quando o dono vê uma coisa, o funcionário vê outra e você vê outra. São Exato. 3 percepções. É quase o filme lá do vidro. São várias personalidades numa pessoa só ali. Você não consegue saber quem que tá mandando a parada, quem tá aí, né, na história. Então é importante isso. Então, catalogar isso, mapear isso, documentar isso, faz parte do processo. E o que o empresário precisa entender é o seguinte: nem sempre o que ele gosta ou o que ele quer é o que vai ser feito se ele quer se posicionar de uma certa forma. Se ele quer se posicionar de uma forma, ele precisa entender como isso funciona. Como isso vai dar certo. Ah, mas eu sempre fiz assim, a síndrome da Gabriela lá, do Jorge Amado. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Cara, não funciona. Se o ser humano não se adapta, não evolui, não entende que ele precisa melhorar, não funciona. Eu pego o próprio Steve Jobs aqui que a gente estava tocando. Quando ele foi demitido da Apple, ele assediava moralmente os funcionários dele. Ele esculachava, ele reclamava, tá indo embora já? Já terminou teu serviço, não sei o quê, se já vai agora, não precisa voltar amanhã. O cara fazia assédio moral, porque ele vivia aquilo ali numa intensidade, mas ele depois pegava o Porschezinho dele e ia embora. Os caras, às vezes, não tinham grana pra isso, chorava, não tinha interesse emocional pra lidar com ele. Quando ele voltou, ele já voltou em outra perspectiva. Ele teve que evoluir. Ele teve que entender, cara, o que eu precisava aprender é que eu só consigo as coisas se eu tiver pessoas. Se eu não tiver pessoas, eu não consigo executar o projeto que eu quero. Então eu preciso ter pessoas. Se ele usava direcionadamente a influência dele, com certeza ele fazia, mas ele precisava de pessoas. Então a gente precisa entender, e o proprietário de uma empresa, de um negócio, precisa entender isso. Às vezes, ele vai ser o front da empresa. Às vezes, ele não consegue sustentar aquilo ali.
Às vezes ele não sustenta, e ele tem que botar alguém para poder estar à frente. Ah, Exato. mas ele queria estar na frente, então ele precisa entrar e executar. Cara, vamos lá, falando também de político. Lula. Pega a cara do Lula em 1980 e pouco, quando ele disputou contra o Collor. Parecia que ele tinha saído de um bar para bater a foto da campanha dele. E o Collor, Impecável. arrumadinho, impecável, o cara era quase um príncipe ali, todo bonitinho, a cabelinho no gel, e o Lula parecia que ele ia ser um homem-bomba. E olha o Lula hoje. Você coloca no YouTube evolução do Lula, você vê o trabalho que o Duda Mendonça, saudoso Duda Mendonça, teve de alinha dente, clareia dente, ajeita cabelo, muda a roupa. Duda Mendonça que veio das campanhas do Maluf, viu? Lembrando, viu? Maluf, Grande Maluf Peter, Celso também. Peter. Aí o que é que teve que acontecer para o Lula aceitar isso? Teve que ter uma coisa bem simples, mas bem complicada também, que é amadurecimento. Teve que amadurecer. O Ciro não consegue ser eleito por quê? Porque ele não amadureceu essa linha da cabeça dele ainda. O Ciro é muito contraditório nas Na coisas. hora que ele amadurecer isso aí, ele ganha uma eleição. Sempre vai ser a pessoa que estoura no final. Se ele sempre vai ser essa pessoa que estoura no final, Nem que seja, Diego, nem que seja, só que mantenha isso, entendeu? Só que mantenha um personagem, entendeu? se mantém. Senão ele não mantém, porque ele me diz uma coisa, ele disse que ele quer. O Brasil PT é uma pessoa que tem intempestiva. Ele disse que o PT é um partido mais corrupto da história da humanidade, depois, mas se eles quiserem chamar a gente pra conversar, a gente conversa. Tá entendendo? Aí, Mas isso aí nem é o problema, não. É mesmo uma questão de se manter uma linearidade. ele não tem arquétipo definido, assim. Não dá pra ser chapeleiro maluco na política, não. Bolsonaro foi em cima disso, né? Mas Bolsonaro foi o chapéu maluco, né? Eu combato tudo mesmo, né? Ele existiu um personagem, mas ele existe. consistência. Cara, o fato do Bolsonaro foi não tinha ninguém da direita que representasse. Não tinha. Que se posicionasse como uma direita e batesse ali. Bem ou mal, foi o que teve. Cara, a gente elegeu a Dilma. Então, tipo assim, se a gente for entrar nesse viés aí, Não, isso é complicado, é melhor. é um rolê que a gente vai conseguir sair daqui vivo. Mas é interessante essa política, né? As pessoas têm que separar as coisas, né? Ninguém aqui tá com paixonite por político nenhum aqui. É questão de posicionamento, questão de comunicação, questão de brand mesmo. E você Política- vê que a questão de consistência e saber quem é seu Consistência. público sempre funciona. Para quem desenvolve isso, independente da área, a gente está colocando os exemplos extremos aqui de Lula e Bolsonaro, que é exatamente isso. Quando você entra numa linha de consistência em que o seu discurso condiz com a sua imagem, que condiz também com quem você vai atingir no seu público, as suas ações e os seus momentos são todos assim baseados nessa linha, aí você vai. É o que o Zé falou. O Lula, quando ele começou a aparecer em todos os momentos da vida dele, fora ou dentro do palanque, como uma pessoa centrada, que estava limpo, organizado, estava bem vestido, estava falando com líderes internacionais, estava trabalhando para conversar com pessoas que mereciam entendimento, que são respeitadas no mundo. Ele fez outra coisa que foi conectar o nome dele, que é a mesma coisa que a direita também faz, de conectar o nome com outras pessoas que são reconhecidas no mundo inteiro como baluartes de cada linha de trabalho. O Bolsonaro ir falar com o Trump e ter o retorno do Trump positivo é uma linha que funciona no mundo inteiro. O Lula chegar e falar com a OMS e trabalhar dentro da OMS para desenvolver a gestão de paz e meio ambiente e sustentabilidade do mundo funciona com a linha de comunicação dele. Você também emprestar da autoridade dos outros para você validar a sua, né? Sim, faz total sentido. Depende. Muita gente faz isso, né? Muitas marcas, às vezes. Por que contrata influencer? Para pegar o prestígio daquela pessoa e atrelar a sua marca. É por isso que você vai ver a não sei o que, Piton e o Gabriel Medina na Espaço Laser. Por isso que você vai e abre outra marca lá, eu esqueci o nome da moça, mas tem uma ruiva que tá na Vivara. Por que você vai atrelando a marca da pessoa? Marina Rui Barbosa. Mariana Rui Barbosa. Eu não posso dizer qual é o nome de mulher que me esposa esse homem. Então, você começa a treinar para poder fazer exatamente isso. Para mostrar o quê? Que, cara, aquela marca se conecta com aquela pessoa. Como você tá vendo o C6 com a Gisele Bündchen. Você vai juntando isso, você vai linkando. E o que os políticos fazem é exatamente isso, é linkar a imagem deles. É por isso que o empresário, à medida que ele for querer começar a aparecer, ele precisa se conectar com pessoas ou em situações que façam isso. O que ele entender? Cara, muitas vezes pode ser um personagem, pode ser uma evolução, um amadurecimento. Lula não perdeu votos da classe mais pobre da esquerda porque ele começou a andar de Rolex e botar um ternozinho Armani.
ele continuou sendo representante do povo, porque ele continuou falando a linguagem do povo. Ele ficou falando, o pobre quer comer, o pobre quer ter comida na mesa, Exatamente. fartura. Ele continuou mantendo o tom verbal dele, inclusive manteve. A barreira que ele tá quebrando foi interpretada pelo Duda e repassado para ele, não era a barreira com a classe trabalhadora. A classe trabalhadora já estava vendida para ele, já estava concordando. Era a barreira com a outra Classe média. linha, com os empresários, Classe com os média. investidores, com o resto do mundo. Essa questão do empresário que o Val trouxe, né, e lembrando do exemplo que você deu, Diego, do Ale Costa, né, da Cacau Show, isso é tão forte, né, que você mal ouviu falar do dono da Cacau Show do passado, né. Exatamente. Aí começou a aparecer aonde? Começou a aparecer lá no MasterChef, né. Tem um dia de uma prova dedicada à Cacau Show, né, que ela chama de chocolate e tudo mais. Isso é tão pesado que muita pessoa acha que isso foi loucura, mas eu acho que vai dar certo. Ele comprou um parque, não foi? Um parque de diversões. Ele vai fazer uma Chocolatilândia, não sei. Vai ser É o o nosso Willy Wonka inteiro. É, e eu acho que é isso mesmo. Exatamente, eu acho que é isso por aí mesmo. Por essa linha mesmo que ele tá indo, é pela fantasia, pela magia, magia Disney mesmo, magia É a força da marca Cacau Show, você consegue até expandir para um parque de diversões. E aí o que é que acontece? Você acaba torcendo pro cara desse. Porque ele vira a persona que você é, a jornada do herói que a gente comentou aqui. Aí você fica torcendo, pô, tomara que dê certo. Tomara que tenha um parque de chocolate aqui. E mesmo quem não conheça o Baleia, tal, né, torce pra vai querer conhecer a Cacau Show, o parque de diversões, né, porque é uma extensão de produto bacana e tem tudo a ver. Porque a Cacau Show conseguiu construir esse peso de marca, esse brand dela, que permite isso. É a alegria, é o compartilhar um momento bom. Não é só comer chocolate, porque chocolate é o commodity, né, chocolate é commodity, né. Comer Cacau Show chocolate não é a parte que me leva para aquele lugar. É porque por isso que logo não é marca, entendeu? E você vê que essa construção, ele foi colocando a Cacau Show de forma, assim, muito palativa, ela foi muito ali aos poucos. Se você for ver, eu acompanho ali, eu acho que deve ter mais ou menos uns 3, 4 anos, que você começou a notar que eles estão fazendo parcerias com empresas de desenho, não só na Páscoa. Você chega na Cacau Show hoje, aí tem o chocolate do Tom e Jerry, tem a Warner Bros, tem o Harry Potter. Então ele está se associando a isso. Porque se você for parar para ver, queridão, uma trufa é R$4,90. R$4,90 fica uma barra na Neugebauer. Então o que é? Propostas diferentes. Mas o que você quer fazer? Que aquela pessoa mais nova, aquela criança, ela não quer uma barra de chocolate, um sonho de valsa de 1,50. Ela quer pagar, em vez de 4 sonhos de valsa, comprar uma trufa. Exato. É o valor, né, que a pessoa enxerga. Vai começar a ver valor. É o que, por exemplo, a outra empresa que é do mesmo pessoal, do mesmo fundador, ou é um dos donos da Natura, fez com a Dengo. Dengo Chocolate. Meu irmão, o que é aquilo? Eu fui em São Paulo na loja fábrica da Dengo, são 4 andares. É experiência. É uma puta experiência, cara. E você vai ver, é barra de chocolate de R$30. Mas eles explicam, o valor tá explicado lá, e é exatamente o explicado. público que chega e quer saber mais. Então, o público que gosta de chocolate mais amargo, mais diferenciado, que sabe que cacau é uma commodity que vai diminuir, tem vários estudos de que vai acabar, né? Então ele Ele é o que paga um valor a mais que o produtor nacional. aí tá explicado lá na linha dele, então a missão e valores da empresa tá estampado literalmente em todo lugar lá. Os funcionários são muito bem treinados, o barista que serve o chocolate também é treinado para lhe passar uma experiência diferenciada. Você tem todo um ambiente que lhe traz isso, é uma coisa super nichada, mas ele tem localizações que são procuradas para atingir grandes públicos, né? Aqui, por exemplo, tem no Shopping Iguatemi, que é um dos shoppings mais populares da cidade. Também funciona nesse mesmo estilo da loja que você está citando, Zé. Que é para trazer... E aí a questão do produto ser premium. Aí você tem tanto a missão e os valores da empresa junto com o que você entrega. Vive. É, É vivo. exato. Não está na Exatamente. parede para ficar bonito, para o pessoal botar no LinkedIn, no RH. Não, é vivo. A gente não está patrocinando essas famílias produtoras de cacau só porque a gente quer ser bonzinho. É porque lá é que está o melhor cacau do mundo. É por isso que a gente está patrocinando esse pessoal. É assim, a gente paga esses produtores a mais porque a gente tem exclusividade. É só aqui que você vai ter esse cacau. Não tem almoço grátis, meu querido.
não tem almoço grátis, né? Todo mundo vai fazer alguma coisa porque tá pensando no seu futuramente. Pronto, meus queridos, finalizando nosso primeiro bate-papo. E para você pôr em prática ou começar a se familiarizar com esse novo universo, nós vamos deixar aqui para vocês umas dicas de filmes, livros, canais do YouTube, para que vocês possam ampliar o repertório, porque repertório é o que diferencia você nesse mercado. E vamos que vamos. Diego, o que é que você vai indicar para a gente hoje aí? Tem um livro aí, o Roube como Artista, né, do Austin Kleon, muito interessante, que ele tem um conceito de que nada é novo, tudo já existe, é só um jeito de você pensar fora da caixa que você consegue criar coisas extraordinárias. Então tem muito do que a gente conversou aqui, de conceito e de como aplicar, como você encarar o que já está aí de conhecimento e você aplicar isso para a sua realidade pessoal, né? É muito bacana o livro. E o outro é um comic book, né, uma revistinha em quadrinhos, é a Tokyo Ghost, o Matt Hollisworth, que é o colorista, o Sean Murphy é o ilustrador e o Rick Remender é o autor. Se passa nas ilhas de Los Angeles em 2089. É muito interessante porque é uma realidade distópica, mas nem sei mais, a gente nem sabe mais o quanto que é distópico as coisas. Esse livro em quadrinhos é muito bem escrito e as ilustrações e o desenho é bacana demais, muito criativo e bem desenhado. E dá mesmo essa sensação de um mundo cibernético que o personagem principal está envolto nessa, como a parceira dele diz, ele está sempre plugado, e enquanto ele está plugado, ele é quase como um juiz Dredd ali. Tem algumas referências disso, como que ele é a própria lei, ele executa, e ele tem outros ali que estão trabalhando para isso e estão amando de um grande corporativista que é meio que dono do mundo. E tem toda essa busca aí pela liberação do mundo desse mundo cibernético. É bem bacana. A minha dica é o filme, né, que tá até no serviço de streaming do Prime, que é Air, a história por trás do logo, Excelente. que fala sobre o momento da Nike, né, que ela acho que era a terceira em marca e vendas e posicionada no mercado americano, que é muito baseado em endosso de atletas dos produtos, né. A Adidas, ela vinha muito com o jogador tal, dizendo que esse sapato era muito bom, é só um endosso, né. Aí o diretor de marketing da Nike teve a sacada de convidar o jogador que ainda ia estar na NBA, o Michael Jordan, que ele viu nele que ia ser o maior jogador de todos os tempos, coisa que aconteceu, a oportunidade de criar um produto único com o nome dele, né. E essa é a primeira vez que isso ia ser feito nesse mercado, né. Só que não é somente colocar o nome dele no produto, mas sim, usar a própria história do Michael Jordan, o próprio jeito dele ser, do jeito dele agir, dele querer ser campeão, para gerar toda uma história para aquele produto. E isso aí foi uma sacada genial, porque tornou o Air Jordan, até hoje, é vendido esse sapato por milhares de dólares, assim, e é um sapato disputadíssimo, até hoje, mais de 40 anos depois. E tem o discurso de vendas mais bonito que eu já vi num filme de todos os tempos, que até o Matt Damon, que é um dos personagens do filme, fala, né, que você, para quem gosta de comunicação, vai se apaixonar. Excelente. Esse aí também tem a visão real de como é que era na época, que já era uma empresa grande, a Nike, né? Mas que estava ali com as suas dificuldades, né? O dono, inclusive, fala em alguns momentos de que, olha, se isso aqui não der certo, a gente vai quebrar. E Exato. o limiar de quebrar era muito fácil, né? É porque eu acho que a Nike não era ainda Nike, né, que a gente Não, não passou era. Era grande nos Estados Unidos só. exato. E esse endosso do Michael Jordan, que até foi uma sacada do próprio Michael Jordan, porque ele não entrou apenas com: "Ah, eu quero só essa parte". Ele realmente apostou nisso, que ele viu nisso aí realmente uma construção de uma coisa nova. O próprio Michael Jordan. Viu E é isso. bacana lá no filme também que tem a importância de algumas coisas do design, né? Para o Silvio que está recomendando, tem muito retorno disso, que o criador do próprio sapato, né, que é Aham. homenageado no filme e tudo, que trabalhava dentro da Nike, né, A sacada, né, do e desenvolveu uma coisa que rompia conceitos, inclusive determinações da liga, né, em exatamente. cores e tudo, que ele não podia utilizar algumas cores a mais no tênis. A Nike, ela foi ousada, o Diego também citou esse exemplo, eles não poderiam, pela limitação, ter tênis com mais de 2 cores, parece que podia ser preto ou branco. E eles Exato. incluíram em vermelho, e eles sabiam
que se colocasse o tom vermelho, eles seriam multados cada jogo que o tênis fosse lá. E eles pagaram para poder ir. Isso. Eles foram propositalmente, assim, não pagar essa briga, não pagar essa conta. Eles entraram mesmo para poder, um tudo ou nada, é o que muitas vezes falta, que é o skin the game, né? Você colocar realmente só o seu na reta. Fora a criação do símbolo icônico do RJ, né? Que é aquele salto quando ele deu aquele dunk, né? Aquela enterrada distante, né? Que ele abriu as pernas. Assim. Se conecta com o que o nosso amigo Zé falou da questão do cara que o cara que desenha tá entendendo qual é a missão do projeto. Exato. Ele embarcou no projeto. Visa o processo. O processo, exatamente. E o Matt Damon nesse filme ele é muito interessante, que quando ele conversa com a mãe do Michael Jordan, ele diz: tu vai pra reunião com o pessoal da Adidas, o cara vai estar vestido assim, 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 vai falar isso e isso pra você. Você vai ter uma reunião com o pessoal da All Star, o cara vai com uma gravata vermelha e vai dizer isso, 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 isso pra você. Se eu não estiver falando a verdade, feche com um deles. E quando ela chegou, ela viu o personagem dos dois montados, igual como o cara tinha dito. O comparativo. Né? Enquanto ele estava sendo persuasivo, claro, mas o quanto ele dizia, cara, a oportunidade que tu vai ter com a Nike É única. é única. Pra Nike, o teu filho, ele é único. Para essas outras marcas, ele é mais um no portfólio. Porque eles já assinaram com outros atletas. Então é mais um no portfólio. E a mãe teve essa visão e foi muito assertiva e foi muito interessante. Então minhas dicas, elas vão mostrando também exatamente quando a marca ela precisa tomar uma decisão que está no limiar. Muitas vezes o empresário ele tem que seguir o feeling dele, né? Como a gente falou, botar o skin the game. E o filme que eu vou recomendar é o filme Ferrari, de 2023. Porque mostra o momento do Enzo Ferrari, que não é um momento de glamour dele. Mostra o momento que ele tá no perrengue mesmo. Ele tá ainda vivendo o luto da perca do primeiro filho. Ele tem que assumir um filho fora do casamento. Ele tá participando de uma corrida. Para poder continuar vivo, tem que vender uma parte da sua empresa para uma outra empresa. E tá a Ford e a Fiat para disputar essa compra. E envolve um acidente, então mostra o empresário tendo nervos de aço para poder lidar com o dia a dia de uma situação como essa, né? Que vai exatamente contra tudo aquilo que a gente comentou sobre os influencers, como o Diego bem trouxe. Aí você vai ver lá o cara, tem um cara 24 horas filmando ele, por isso que ele tá ali saindo do helicóptero, ele entra numa Lamborghini, ele tá com os melhores restaurantes, parece que a vida dele é maravilhosa. Aí ele aparece segurando o MacBook Pro, trabalhando concentrado ali 10 minutos, depois ele tá viajando para Dubai. Nossa, é a vida que eu quero. É fake. É um recorte de um personagem. Talvez aquilo que tu viu em 30 segundos, 1 minuto, na mídia social, e depois tem um CTAzinho para você clicar e comprar o curso dele, foi feito durante 1 mês. Não é um dia. Ali não é 1 mês que ele teve ali para trabalhar. E não vai resolver a tua vida. Antes de resolver, isso vai te dar insights. Compre. É bom. Compre dependendo de quem você está querendo comprar. É bom, mas não ache que replica, até porque cada empresa, cada profissional tem uma jornada e não tem como você copiar a jornada. E a minha dica de livro para vocês é, como já disse, Isso é Marketing, Seth Godin, ou Seth Godin, depende de como você queira pronunciar. Esse livro, ele amplia a tua mentalidade para entender que você não vende produto, você vende um serviço. Você está vendendo a experiência do cliente ter com a tua marca. O teu ponto é um canal. Ele é uma forma de você entregar uma experiência. Então, fica essa minha dica. E, meus queridos, obrigado pela audiência. Espero que você venha divulgar. Recebemos feedbacks também, porque a gente aprende, a gente cresce com feedbacks, com ideias. Nossa, gostei. Nossa, fala mais rápido, fala mais lento. Gostei do teu tom. Fala demais. É muito produto. A gente vai se adaptando na medida que a gente puder e que der certo para todo mundo. E valeu e até a próxima.